Bom dia para as mocinhas da cidade, do interior, dos municípios vizinhos, tá rodando. Marcos Aurélio, Paulo Sérgio. 10 horas 40 minutos, 20 agora faltando para as 11. E você sabe que na quinta-feira tem dicas de saúde, dicas de beleza da Naturativa. E a Fernanda já está chegando aqui em nosso estúdio. Bom dia, Fernanda, seja bem-vinda. Bom dia, Diego. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tapejara. Então, hoje é dia de dicas de saúde, véspera de Páscoa, né? E a gente vem falar hoje, Diego, de um assunto bem comum, tá? Que as pessoas às vezes não se dão conta, né? Dos riscos do excesso do consumo dos anti-inflamatórios e dos analgésicos. O que são os anti-inflamatórios e os analgésicos? Aqueles remedinhos que a gente toma eventualmente para dor de cabeça, dor nas costas, dor no corpo, né? Muitas vezes as pessoas vêm no balcão da farmácia e me dizem assim: ah, Fernanda, eu ganhei uma caixinha de remédio do doutor lá e era para mim tomar 7 dias. Mas em 4 dias eu estava bem e não continuei, então teve uma sobra lá. Daí eu tomei aquele remedinho, não sei se podia, se não podia, né? Então, abordar esse assunto aí, né, Diego, porque acho bem importante. Então, já para, de início, poder dizer que todo mundo tem uma farmacinha em casa. Isso é fato. Então, assim, ó, primeira coisa, cuidem as validades dos medicamentos que vocês têm em casa. Segunda coisa, quando o médico dá um tratamento para 7 dias, se você melhorou em 4 dias, toma 7. Por quê? Vou explicar o porquê. O anti-inflamatório, ele não faz um efeito de uma hora para outra. Ele precisa de uns dias, porque nesses dias ele vai desinflamar o problema que você tem, certo? Se você tomou 4 dias e ficou bem, pode ser que você se sentiu bem, mas lá dentro do teu organismo ainda não está bem desinflamado. Então, a chance de você ficar doente de novo, ela é muito grande. Então, tem que ter esse cuidado. O médico deu 7 dias, mas em 4 dias eu estou bem, que ótimo, mas eu vou tomar até terminar. E aí não tem sobras. O bom do manipulado também é esse, que se o médico dá 14 dias de remédio, a gente vende 14 dias. Se dá 7, a gente dá 7, de acordo com a dose que o médico lhes prescreveu. Porque assim, ó, seja para dor de cabeça, no estômago, indigestão, aquele salzinho de fruta que a gente toma de vez em quando. Aqui no Brasil é muito comum a prática da automedicação. Se você pega, por exemplo, países como a Europa, pega lá na França, na Alemanha, eles têm muito hábito de tomar chá. Deu uma indigestão, toma um chazinho de boldo, toma um chazinho de camomila, toma um chazinho de marcela. Aqui no Brasil, o que a gente faz? Toma sal de fruta. E o sal de fruta todo dia, tá? Só para te ter uma noção, ele pode provocar, alterar o nosso pH do nosso estômago e provocar uma alcalose. O que é isso? É quando o sangue e outros líquidos corporais se tornam básicos e sobrecarregam os rins e os pulmões. Então não dá, pessoal, para tomar sal de fruta todo dia. É perigoso. O que é um sal de fruta, gente? Vende no mercado sal de fruta. Então, vamos tentar partir para uma medicina mais natural. Também dá resultado, certo? Vamos ficar tomando coisas sem necessidade. Eu vou falar um pouquinho hoje, porque a gente tem uma mania de carregar remédio na bolsa, né? Um remedinho para cólica, as mulheres. Um remedinho para dor de cabeça. Sei lá, uma pastilha. A gente tem o hábito de ficar carregando vários produtos dentro da nossa bolsa. E a nossa caixinha de remédio em casa também. Outra coisa também é aquele remédio, mas a minha vizinha tomou e disse que era muito bom. Gente, cada caso é um caso. Uma simples dipirona pode te dar uma alergia, um choque anafilático, que você pode morrer. Tem gente que não pode tomar dipirona, assim como tem gente que não pode tomar paracetamol. Inclusive, uma outra coisa que eu sempre oriento no balcão da farmácia, Diego, é o seguinte: se você tem alergia a dipirona ou paracetamol, pega um adesivo e gruda na tua carteira de identidade. Porque se uma hora acontecer alguma coisa contigo, sei lá, Deus que me perdoe que não aconteça, mas um atropelamento ou um desmaio, alguma coisa, quando você chegar no hospital, a primeira coisa que eles vão fazer é te dar um remedinho para dor.
E pode ser que seja uma dipirona. E se você é alérgico à dipirona e eles pegarem a tua carteira de identidade para pegar o teu nome completo, eles já vão ver. Então, é uma coisa a menos que pode acontecer na tua vida. Uma tragédia a menos. Bom, Fernanda, aproveitando o seu conhecimento, já que a ideia na quinta-feira é trazer várias dicas, quais são os medicamentos mais consumidos no Brasil sem aquela receita médica? Então, Diego, teve uma autora que escreveu um livro chamado Tarja Preta, tá? O nome dela é Márcia Kiduki, tá? Ela dedicou um capítulo inteirinho à automedicação. E ela listou quais são os medicamentos mais consumidos pelos brasileiros. Eu não vou falar de todos, tá? Vou falar só de alguns que eu acho que são mais importantes. O primeiro deles é o Tilenol, que o princípio ativo é o paracetamol. Hoje eu vou falar de marca. Eu não gosto de falar de marca, mas como está no livro e é científico, então hoje eu vou falar de marca, tá? Então, o Tilenol, que o princípio ativo é paracetamol, ele serve para dor e para febre, tá? Quais são os efeitos indesejados do paracetamol? Quando ele é metabolizado pelo fígado, ele se transforma em uma substância tóxica que normalmente é rapidamente eliminada pelo corpo. Então, esse não é o problema. Ele vai fazer o efeito, ele vai lá no sítio de ação, faz efeito e vai embora. É o menos perigoso de tudo que a gente já conhece. O problema é que, em adultos, doses a partir de 4 gramas por dia ou 1 grama de uma única vez podem sobrecarregar o fígado, causando lesões irreversíveis, em alguns casos até falência de órgãos. As superdosagens podem acontecer porque outros medicamentos também possuem o mesmo princípio ativo e, quando for associado, pode ocorrer uma overdose de paracetamol. Como que acontece isso? Eu tenho Tilenol em casa, eu tô com febre, eu tomo esse Tilenol, mas daqui a pouco começa a vir uma coriza. E eu vou lá e tomo um remedinho para gripe. E nesse remedinho de gripe tem paracetamol também. Então eu começo a associar muito paracetamol. O Tilenol, aquele outro, multigripe, Cimegripe, não sei o quê. E quando eu vejo, eu já tomei uma dose exagerada. E pode sim ser irreversível. Pode. É difícil, tá, pessoal? Acontecer uma morte por paracetamol. Mas pode. Ninguém está livre disso. Então, isso é o quê? É só um recadinho de que tem que ter cuidado até com o paracetamol, tá? O Tilenol está em primeiro lugar no livro dela, que é um dos mais consumidos. O segundo é a Neosaldina, Diego, tá? A Neosaldina, ela tem de princípio ativo dipirona, cafeína e mucato de isometepteno, tá? Para que ela serve? Para dor, para febre, o pessoal usa muito para dor de cabeça. Eu acho que é o mais vendido que tem para dor de cabeça. Tem alguns outros similares, tem a Doralgina, tem vários nomes comerciais, mas enfim, tá? Quais são os efeitos indesejados? A dipirona, ela age diretamente no sangue, ou melhor, na diminuição da quantidade de células do sangue, como glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas. Outro alerta diz respeito ao risco de choque anafilático, reação alérgica grave, que mesmo quem está acostumado a usar medicação pode sofrer. Então, o que pode acontecer? Eu usei dipirona uma vida inteira e uma hora eu vou tomar umas gotinhas e vai me dar uma reação. Pode. O organismo pode desencadear uma reação e você pode ficar mal e ter um choque anafilático, tá? Olha só, na Austrália e nos Estados Unidos a dipirona é proibida, pessoal. Então, o ideal é o quê? Tomar dipirona quando o seu médico receitar. E só. Não ficar dando gotinha para vizinho, para marido, para... Uma vez eu escutei numa palestra que pessoas acima de 80 anos não devem consumir dipirona. Porque a chance de a pessoa ter uma hemorragia interna ela é tão grande que não dá tempo de fazer nada. É só empacotar. Bem esse termo foi o que o palestrante usou. Então, dipirona em pacientes acima de 80 anos só com critério médico. E quem, por exemplo, não puder evitar a dipirona, por favor, evite a dipirona, tá? Outro que está em terceiro lugar no ranking aqui do livro é o Dorflex. Princípio ativo, dipirona, citrato de orfenadrina e cafeína. Eu escuto muito na farmácia o pessoal dizer assim, me dá uma cartela de Dorflex, daí eu digo, mas a semana passada tu também comprou, mas é que eu tomo todo dia.
Daí eu pergunto, por que tu toma todo dia? Ah, porque eu trabalho no pesado e quando eu chego em casa de noite, se eu não tomar nada para dormir, eu não consigo descansar. Gente, tem outras coisas que dá pra gente tomar que eu vou falar mais pra frente, tá? E você não precisa ter efeito colateral. Olha os efeitos colaterais do Dorflex. Ele tem dipirona, então eu já falei tudo que a dipirona pode fazer, tá? Mas o Dorflex tem a orfenadrina. A orfenadrina, numa superdosagem, ela é tóxica, pode levar à morte. Boca seca, alterações dos batimentos cardíacos, tremor, agitação, delírio, são alguns dos seus efeitos em altas doses. E o que é o Dorflex, pessoal? É um remedinho que a gente vende na farmácia sem receita. Não tem receita para Dorflex. O paciente não tem controle, que a gente tem que vender só com receita. Então, essa é uma orientação para você cuidar. Se você tem, por exemplo, um filho em casa, um marido que toma, ou você mesmo que toma toda hora, cuidem, pessoal. O Dorflex é para tomar de vez em quando, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. Ainda olha lá, tá? Não é para ficar tomando toda hora. Em quarto lugar, quem que aparece é a aspirina, Diego. Quem que nunca tomou aspirina na vida? Tá? Eu conheço muita gente que tem alergia à aspirina. Então, lembra de escrever na tua carteira de identidade. Alérgico à aspirina, dipirona, diclofenaco são os mais comuns que dão alergia, tá? Aspirina, dipirona e diclofenaco. A aspirina, o princípio ativo é o ácido acetilsalicílico, tá? Ele serve para dor e estágios leves de febre. Os efeitos indesejados. 8 comprimidos de aspirina são suficientes para causar choque cardiovascular e insuficiência respiratória. Isso porque doses altas aumentam o risco do excesso de acidez no sangue e baixa acentuada de glicose. Em diabéticos, o uso indiscriminado de aspirina pode causar hipoglicemia, uma vez que essas pessoas já usam medicamentos para controlar a doença. O ácido acetilsalicílico combinado com anti-inflamatórios ou o álcool, tá? O uso da aspirina aumenta as chances de úlceras e sangramentos estomacais e intestinais severos. Então, é aquilo que eu falei. Uma pessoa que tem mais idade, se usar um anti-inflamatório, um analgésico de forma errada, pode vir a ter uma hemorragia interna que médico nenhum vai conseguir dar a volta. Então, tem que cuidar. E outra coisa, respeitar os horários, pessoal. Você vai tomar o remédio agora, você vai tomar de novo daqui a 8 horas. Se tiver indicação para 6 horas, indicação médica. Mas é daqui a 8 horas, 12 horas. Por quê? Porque todo medicamento, ele entra no nosso organismo e ele fica um período e depois o corpo mesmo manda ele embora. Então, é um período de 8 horas, 12 horas, 6 horas com indicação médica, tá? Porque se você for tomando depois mais um, o corpo não dá conta de mandar embora. E esse remédio fica dentro do teu corpo fazendo toxicidade. E aí você vai parar no hospital, né? Fer, responde aqui uma pergunta. O ibuprofeno, ele não deve ser consumido por causa do Covid? Isso seria mito ou verdade? É uma das perguntas que cheguei pra gente. Então, Diego, eu ainda tinha para falar aqui, tá? Porque nosso tempo tá curto. Do Eno, que eu falei no início, do omeprazol, pessoal, omeprazol, tem gente que toma 10 anos omeprazol, tem que voltar para o médico fazer revisão para ver se precisa ou não. Omeprazol não é para tomar toda hora, tá? Tem um estudo que eu já falei aqui há um tempo, nem sei aonde mais que eu encontrei isso, mas que é verídico. A longo prazo, o omeprazol pode causar até Alzheimer, então tem que cuidar, tá? E outro produto, o Neosoro, que o nome dele é cloridrato de nafazolina, que é aquele sprayzinho que o pessoal passa no nariz, Diego, tá? É perigoso também, tá? Pode causar dependência psicológica, sim, tá? E tem o Torcilax, que tem ativo de diclofenaco, carisoprodol, paracetamol e cafeína, que é muito usado para dores musculares, que também não é recomendado, pode ter muitos efeitos colaterais e efeitos de toxicidade. Respondendo essa perguntinha do ibuprofeno, tá? No início, saiu muita coisa que não era para o pessoal tomar ibuprofeno, que ibuprofeno faz mal, que pode piorar a situação da Covid, tá? Então, isso foi um fake news, tá? O que a gente sabe? Que a Organização Mundial de Saúde e outras autoridades, tá?
dizem que não existem evidências científicas de que o uso do ibuprofeno não seria seguro, uma vez que os resultados apresentados foram baseados em suposições e não foram, de fato, realizados estudos em humanos. Tá? O que a gente sabe é que não existem evidências de que o uso do ibuprofeno poderia agravar ou aumentar o risco de infecção. O que a gente sabe é que o ibuprofeno é um anti-inflamatório e ele também pode baixar a imunidade. Então, você só vai usar ibuprofeno se o seu médico recomendar. Senão, não vai na farmácia comprar ibuprofeno porque não vale a pena. Fer, outra pergunta, se o excesso de medicamentos pode baixar a imunidade. O que é que você pode falar sobre isso? Então, paciente que está medicado, acompanhamento médico, deve continuar com todos os seus medicamentos. Com certeza, o paciente que tem acompanhamento, o médico já pediu um exame de vitamina D, vai colocar uma vitamina D para ajudar a equilibrar, para dar imunidade. Alguns outros médicos estão prescrevendo ivermectina para ajudar esse paciente que usa muito medicamento. Então, o paciente que tem acompanhamento tem que continuar tomando todos os seus medicamentos, tá? O que a gente está falando hoje aqui é aqueles medicamentos de toda hora, paracetamol, diclofenaco, ácido acetilsalicílico, dipirona. Então, hoje a gente está falando disso. Não tem nada a ver com aquele medicamento que o cardiologista prescreveu, que o neurologista prescreveu, que o psiquiatra prescreveu. Hoje é um fato isolado. São dos anti-inflamatórios que a gente usa no dia a dia, tá? Mas assim, não é só remédio que baixa a imunidade, Diego. Se alimentar mal, baixa a imunidade. Não consumir líquido, tomar pouca água, baixa a imunidade. Excesso de atividade física ou falta também baixa a imunidade. Consumo excessivo de álcool baixa a imunidade. Distúrbio de sono e estresse prolongado também baixa a imunidade. Então, assim, a gente ter hábitos de vida saudáveis faz com que a gente tenha uma boa imunidade também. Outra pergunta é quanto a produtos naturais que podem ser aqui utilizados como analgésico e até anti-inflamatório. O que é que você pode destacar, Fera? Então, dando uma pincelada, né? O que tem se usado muito, que tem estudo? A cúrcuma, pessoal. A cúrcuma, mas não a cúrcuma que a gente compra no mercado. A cúrcuma longa. A cúrcuma longa é um extrato padronizado de cúrcuma que tem 95% de curcuminoides, que os médicos estão prescrevendo, principalmente os reumatologistas. Agora, nessa época de Covid, como ele é um anti-inflamatório natural, também tem se prescrito, tá? Porque a Covid também é uma doença inflamatória. E tem alguns casos que os médicos têm prescrito a cúrcuma com a piperina, que a piperina é uma pimenta escura que ela aumenta a biodisponibilidade da cúrcuma. A cúrcuma ela pode ser usada para artrite, artrose, para aumentar a imunidade, para cólica. Só que esses produtos naturais, eles têm que ter uso contínuo. Tu não vai tomar um de vez em quando para te ter o benefício. Você vai tomar um todos os dias, de 12 em 12 horas, de acordo com a tua prescrição médica, para a longo prazo não ter nenhum tipo de inflamação. Fica bem por mais tempo. Outra planta que é bem bacana, Diego, é a rhodiola rósea, tá? Para aquelas pessoas que são muito estressadas, tá? Para quem tem aquele cansaço físico, mental, tá? Dores musculares relacionadas ao estresse. Aquela dor no pescoço quando fica mais tenso, dor nas costas, tá? Dor de cabeça, a rhodiola funciona muito bem. Ela também melhora a qualidade do sono, tá? E ela também ajuda como um antioxidante. Manda embora tudo que tem de ruim no nosso organismo, tá? E também tem outros anti-inflamatórios que são bem conhecidos aí do pessoal, que é a unha de gato e a garra do diabo, tá? Os nomes não são muito bonitos, mas funcionam muito bem aí como anti-inflamatórios naturais. Qual que é a diferença do Dorflex, por exemplo, tá? Do dipirona? É que esse aí você toma um por dia, todos os dias, para se manter sempre bem, como preventivo para evitar uma dor de cabeça, um cansaço físico e mental. Aquele outro você vai tomar de vez em quando. Então, se você consegue se manter com o natural e tomar um Dorflex uma vez por mês, a cada 2 meses, ótimo. Por quê? Você não tem efeito colateral. Muito bem, Fer. Diga aí, endereço, já que a nossa live também fica à disposição para quem quiser compartilhar, assistir de novo. Quem quiser procurar encontrar vocês, como é que faz? Então, Diego, a gente está localizado em 2 endereços, tá?
aqui em Tapejara, pertinho do Hospital Santo Antônio. Nós trabalhamos com a farmácia popular, que a farmácia popular é gratuito. Você chega na farmácia com o seu documento, com foto, CPF, receita, você pode levar para casa o seu medicamento gratuitamente, tá? A gente trabalha também com a farmácia de manipulação, que o medicamento pode custar 80% mais em conta que o convencional. Também é importante você conversar com o médico, tá? Se você deve ou não manipular o seu medicamento. Tudo isso que a gente conversou aqui hoje, é importante você conversar com o seu médico. Ter um médico de confiança, um acompanhamento, para ver se você pode ou não usar isso ou aquilo, tá? É sempre bom ter uma orientação profissional. Médico, do farmacêutico, hoje tem os nutricionistas que também entendem muito de nutracêuticos, os fisioterapeutas também, alguns recomendam, mas é importante você ter um acompanhamento profissional, certo? A gente está localizado, então, na Júlio de Castilhos e na Tranquilo Baço, na Saúde Center Clínica. Quem quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, o telefone é 99921-3290. Daqui a pouco eu já vou compartilhar essa live no Facebook, no Instagram também, tá? Entra lá, Farmácias Naturativa, e quem não mora em Tapejara pode comprar pelo site, no www.naturativaRS.com.br. Quero aproveitar também, Diego, para desejar uma feliz e abençoada Páscoa para todas as pessoas, né? Que realmente seja um momento de renascimento, que a gente pense naquilo que é importante para a gente e faça da melhor forma para evitar aí tudo que está acontecendo nesse momento aí mais difícil de Covid, né? Vamos evitar as aglomerações. Hoje a gente tem os telefones que, graças a Deus, podemos fazer chamadas de vídeo. Então, não podemos abraçar as pessoas, mas podemos ficar mais pertinho delas de certa forma. E agradecer aí o programa de hoje, a audiência e a paciência do pessoal.